seja Deus que nos ouviu na porta de igreja. Durante as 5 semanas da quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Por aqui também nos iniciamos com toda a igreja, a celebração do mistério nosso Senhor, sua morte e ressurreição, para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém e sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, entusiasmados pela graça da sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes damos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrares, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai e trazei para mim. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado numa porta do lado de fora da rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo desamarrando? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles repetiu. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Tossiam a ver que os que vinham andar gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi. Hosana no mais alto dos céus, para a salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria nossa procissão. Ele é o Santo, ele é o Filho de Maria, ele é o Deus de Israel, é o Santo de Davi. Vamos a ele com as flores dos filiais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei.
Osana Rei, Osana, Osana Rei, Ele é o Santo, Ele é o Filho de Maria, Ele é Deus de Israel, é o Santo de Davi, Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, é o Deus de Israel, nosso Deus Salvador, Osana Rei, Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de unidade, fizestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e floresça da cruz, procedendo a aprender os ensinamentos de sua paixão e participar da sua ressurreição. Ele que Deus e convosco viverá na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. É quanto? Pedestal, sim. Então posso me dar um? Tem dois só. Tem que falar contigo de novo. Espera que eu vou fazer o salmo. O Senhor Deus, para que saiba dizer, falar contigo, a pessoa vai dizer. Ele disser, cada manhã, e se ouvir, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus filhos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me receber e as faces para me arrancar. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o olho. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, oh meu Deus,
salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, oh meu Deus, porque bens numerosos que rodeiam furiosos, e por malvados eu fui cegado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, oh meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e na assembleia eu hei de louvá-los. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó. Meu Deus, ó meu Deus, por que me abandonastes? Fala com o Chico pra me dar um microfone assim, pra colocar no cabelo. Espera só um filme do Evangelho, terminando o Evangelho, eu pego. Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Qual que é o meu? Jesus Cristo, Tem que ver existindo em condição este divina, azul. não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado no aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo Podia e ser lhe até deu aqui, um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso, Pai do céu,
exaltou, exaltou, ele deu um grande nome, exaltou, ele deu poder e glória, diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata que seriam dadas aos pobres. e criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz, porque aborrecê-la, ela praticou uma boa ação para comigo. Homens, sempre tereis convosco, que quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela faz, o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: É um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. Filho do homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e
todos beberam dele. Jesus lhes disse: Este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abra, Pai, tudo que é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiar e orar, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes
aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer, vou destruir este templo, feito pelas mãos dos homens, em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus. Nada tenho a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei quem e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto. Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço este homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusa. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes
convocaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucificam. Pilatos perguntou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucificam. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram o certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixa. Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus.
e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois, colocou num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando, portanto, com esta celebração, as celebrações próprias da Semana Santa, esse dia que Jesus entra em Jerusalém, esse dia justamente vai cumprir agora a sua missão. A palavra de Deus hoje nos descreve, em primeiro lugar, essa figura do servo sofredor, na leitura do profeta Isaías. Se nós lermos, portanto, iluminados pelo Evangelho, vamos compreender que justamente foi isso mesmo que Jesus fez, né? Não se deu, permaneceu fiel e pagou com a própria vida. E na carta de Paulo aos Filipenses, portanto, nos mostra assim a que ponto chegou justamente a doação de Deus em Jesus. Humilhou-se até a morte de cruz, ou seja, chegou ao nível mais baixo que alguém poderia chegar. E na verdade, historicamente, a cruz era o pior castigo que alguém poderia receber como consequência dos seus atos, verdade? E justamente Jesus é crucificado entre dois ladrões, era a pena fatal de quem transgredia a lei. Depois, portanto, a narrativa do Evangelho, em que podemos até ficar um pouco assim emocionados, porém, mais importante é perceber que a paixão de Jesus continua ainda hoje, enquanto há uma pessoa que sofre, que morre, que passa por dificuldades, que é injustiçada. Então, tantas situações. Ontem mesmo ouvimos no noticiário um atentado com mais de 100 mortos, não é verdade? Né? A guerra que não termina. Então, é a paixão de Jesus que continua, infelizmente, e a humanidade ainda não entendeu aquilo que está escrito no Evangelho, que nós veremos na Sexta-feira Santa, na hora do julgamento, que diz na autoridade: é necessário que um só mora para o bem de todos. Então já não se justifica nem o sofrimento nem a morte. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos crescer nessa consciência, né? Sobretudo aquilo que acompanha a fraternidade nos pedia, nos pede, né? Fraternidade e amizade social, somos todos irmãos uns dos outros, né? Que cresça, portanto, entre nós esses sentidos humanos, né? Na fraternidade, e nos sentamos mesmo como responsáveis para a transformação dessa realidade, para que essa transformação seja a expressão mesmo de uma Páscoa que deve acontecer, né? Jesus fez a sua Páscoa, nós queremos e devemos fazer a Páscoa nossa pessoal, mas também uma Páscoa que transforma a realidade, né? Para que eu entenda justamente aquilo que Deus criou quando nos criou, e que é onde nós não entendemos. E
e fortalecemos os nossos atos de solidariedade para com os nossos irmãos. Renovemos a nossa fé, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém e em sua paixão, desejamos pela salvação de todos, especialmente das vítimas do ódio, da violência e da injustiça, e digamos: pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança. Nós vos pedimos. Pelo mistério de vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor, verdadeiro juiz, enviai o vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes, os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade. Nós vos pedimos. Pelo mistério da vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover uma cultura da paz e da não violência. Nós vos pedimos. Pelo mistério da vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida. Nós vos pedimos. Pelo mistério da vossa paixão, salvai-nos, Senhor. Juntos à oração da comunidade da Trindade. Deus Pai, vós criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta tarefa a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos a renovar o compromisso batismal com a construção de um mundo novo, dedicado com justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. A coleta de hoje será para a campanha da fraternidade será entregue à Diocese da Igreja para que ela responda justamente às necessidades da campanha da fraternidade. Nosso canto número 280 do livro. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem como sagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o Pai, memoriando a paixão redentora do vosso Filho e da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Recomendar a oração da vossa igreja e reconhecer o sacrifício que nos reconciliou convosco, concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os nossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria de Deus, São José, seu esposo, os nossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que nos cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja e caminhai nesse mundo com o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo, e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei por Cristo as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, recordando hoje Eugênio, Madalena e Pedro Eduardo, que morreram, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pedindo ao Senhor para viver intensamente e santamente essa Semana Santa, acompanhando os passos e gestos de Jesus, rezemos. Pai nosso, que estais
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé e carinho à vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Oremos desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em mim orar, mas dizemos a palavra e sereis salvo. Nosso canto de comunhão é o número 2 do folheto da missa. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, que nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos rapidamente sobre a nossa Semana Santa importantíssima. Na próxima terça-feira, às 15 horas, nós teremos a missa com os enfermos e idosos. Na quarta-feira, missa normal às 19h30. Quinta-feira, nós damos início ao nosso tríduo pascal. Então, nós temos a missa dos Santos Óleos na Catedral da Sé às 9 da manhã. Se alguém desejar participar. E às 20 horas aqui, a missa do lava-pés e após a missa, a transladação do Santíssimo até o salão paroquial. Na sexta-feira santa, dia 29, durante toda a manhã, nós teremos a adoração eucarística, conforme a programação. Quem tiver dúvida, pode consultar na entrada da igreja. E às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor. E às 19h30, se não chover, a via sacra pelas ruas. No sábado, às 20 horas, nós teremos a nossa solene vigília pascal. E para isso, nós ainda temos alguns círios também vendendo aí na saída da igreja. O círio da família, que deverá ser trazido nesta celebração para acendermos. E no domingo de Páscoa, as missas nos horários normais, 7h30, 9, 11 e 18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conhece nesta nossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores, que sofreu o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E todos o povo unido, a Semana Santa, Santa Festa. Vamos cantar, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.
Foi missão cumprida?